Então, fala meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio trazendo mais uma aula de arte para a turma do sétimo ano e vamos começar. Vamos lá. Primeiro de tudo, jovem, estamos trabalhando as artes medievais. Na próxima aula vamos ver também a influência das artes medievais na arte brasileira, certo? Mas primeiro de tudo vamos analisar o seguinte, que o termo Idade Média ou período medieval, ele é um nome subjetivo que ele traz um certo preconceito. Por quê? Muitos pintores e artistas que vieram depois do Renascimento, eles consideravam a Idade Média uma idade das trevas, onde não se tinha muita produção de arte, onde tudo era muito limitado. No entanto, isso é uma visão errada, é um conceito equivocado. E você agora já fica sabendo disso. Por quê? As artes medievais, como a Igreja Católica detinha o domínio, de certa forma, político, e controle também das artes. Então, a maioria dos artistas não tinha essa liberdade que a gente vai perceber na era do Renascimento, de desenhar homens, mulheres do jeito que quiser, da forma que quiser. No entanto, esses artistas, patrocinados pela Igreja Católica, produziam sua arte voltada para expressar símbolos católicos e religiosos, e também espirituais, certo? Então vamos lá analisar. Hoje vamos analisar duas técnicas de produção de arte, que são os mosaicos e os vitrais, certo? Então vamos lá para a aula, jovem. Primeiro de tudo, o que são mosaicos? Mosaicos são desenhos que se faz pela reunião de pequenas peças coloridas, de vidro ou de pedra ou de outro material, assentado com cimento para formar um desenho sobre alguma superfície, geralmente um piso, parede ou teto. Agora vamos analisar uma imagem. Veja só, na primeira vitral, na primeiro mosaico, na verdade, nós temos a imagem da representação de Jesus Cristo. Ela está um pouco desfocada, mas se você olhar direitinho, ela é formada de pequenos quadradinhos de pedra que vai se juntando, colando ali no cimento até formar uma imagem grande, certo? E observe também um elemento nele. Em cima da cabeça de Jesus tem uma areola que representa o símbolo de algo sagrado. Então, do lado da imagem de Jesus, temos a representação da imagem do imperador Justiniano, que aí, gente, esse imperador não tinha de fato nada de sagrado. O interessante notar é que, durante o Império Romano Oriental, foi instituído uma ideia de que o imperador era sagrado. Então, o próprio imperador e a família dele se representavam também com essas areolas, tentando aí se assemelhar a alguém como Jesus, como pessoas santas, certo? Então, vamos analisar outro mosaico. Esse mosaico aqui, ele já fica um pouco mais complexo do ponto de vista que antes a gente viu só um pequeno recorte. Agora estamos vendo um mosaico numa dimensão maior, que ele representa também no teto de uma igreja e está representando o batismo de Jesus. Observem que ao redor está sendo representado como se fosse os 12 discípulos de Jesus e no centro da imagem ele sendo batizado. Gente, isso também foi composto por pedras pequenas, do tamanho de uma borracha. Então imagine a pessoa calcular e colar uma por uma. Agora, vamos analisar um outro mosaico. Ele não tem um aspecto religioso da coisa, mas se a gente observar, ele é riquíssimo em cores e detalhes. Se a gente parar para pensar que uma pessoa tinha que trabalhar arduamente durante meses para essa imagem ficar pronta, nós vemos que não era um período sem produção artística. Tinha, sim, bastante arte. No entanto, diferente dos outros períodos. Agora vamos entender um pouquinho sobre a cultura da técnica dos vitrais. Vamos lá. O que são vitrais? É um tipo de vidraça composto de pedaços de vidros coloridos ou pintura sobre o vidro, que geralmente representam personagens ou cenas. No nosso caso, eu trouxe vitrais que representam aspectos religiosos. Por exemplo, esses vitrais, gente, ficam no lugar de janelas, nas partes altas ou baixas também da igreja,
E a grande beleza dele você vê quando bate os raios de sol. Então imagine um raio de sol sendo passando aí através desse vidro, iluminando, dando vida cada vez mais a essa arte. Então aí nós vemos a crucificação de Jesus. Nesse outro vitral, nós vemos a representação do nascimento de Jesus. Observem na qualidade das cores, na variação de tons do azul da roupa de Maria, da variação da roupa de tons vermelhos da roupa de José. Observe também, aqui, gente, já é uma visão mais geral. E aí você vê a grande riqueza dessa obra. Ela está sendo representada como se fosse a ascensão de Jesus aos céus após ressuscitar da crucificação. Então, imagine o seguinte: muitos vitrais também eram representados em igrejas, colocados ao redor da igreja, representando cenas ou fases da vida de Jesus, desde o nascimento, crescimento, crucificação e até a ressurreição. Então, se você for numa igreja e perceber isso, mesmo que não seja um vitral, em quadros, você já percebe que isso é uma herança também das artes medievais. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido essas duas técnicas de mosaicos e vitrais. Então, eu quero deixar para vocês uma atividade da semana. Então, vocês vão estar produzindo aí no livro didático a página 12 e 17 e também vai estar sendo liberada uma trilha no Positivo On referente ao capítulo 1. Então, gente, é isso. Uma boa semana para vocês, bons estudos e se cuidem.